Hello, Lucas. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Hoje é quarta. Quarta-feira, tarde ensolarada, linda, né, Sal? Vai ficar assim? Vai ficar assim. É? Vai ficar assim, ó. Bem te vi, tá? Prepara o nariz, viu, gente? Tá seco. Precisamos falar sobre isso mesmo. Bom demais começar a quarta-feira, meinho de semana, sempre antes alimentando a nossa alma e alimentando também o nosso coração. Muitas vezes a gente tem medo de sentir medo, né? Mas sentir medo é normal. Você só não precisa se afundar nesse medo. Entregue, confie, porque a mão de Deus sempre protege. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, centenas de milhares de contas do auxílio emergencial foram bloqueadas pela Caixa Econômica Federal e foi presa em Vitória uma garota de programa famosa que foi até capa de revista masculina. Converse com a gente, participe do programa. E olha que tem bastante prêmio para você, viu? No nosso Face, um super kit com produtos da Tracta Politec, Cooper Ortovip. Tem um outro super kit cheio de produtos do café brasileiro e um outro também com super kit aí Tarumã. Você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar as 3 fotinhos e você já participa dos 3 sorteios. Bora tirar suas dúvidas, participar e conversar com a gente. Dia aí do Papo Cabeça. A gente já falou, Luquinha, que por conta do isolamento social aumentou muito a violência contra a mulher, mas aumentou também contra a criança, Luquinha. Só que na região do Vale do Paraíba, só o aumento foi de 28%. Muito grande. E aí vem o alerta, né? As notificações, as denúncias diminuíram. Se aumentaram os casos, por que essas notificações diminuíram? E a gente tem que denunciar, porque senão coloca ainda mais em risco a vida e a integridade das crianças, né, Luquinha? Pois é, então a gente vai tirar suas dúvidas, você pode participar também de maneira muito segura, mandando sua mensagem sem colocar o seu nome e a gente coloca aqui no programa. Ele está aqui para nos orientar, ele que é promotor da infância e juventude, Dr. Fausto Junqueira. Obrigada, viu, Dr. Fausto, por estar aqui com a gente nesse assunto tão importante. Boa tarde, Sol, boa tarde, Luquinha, boa tarde, telespectadores da Band Vale. E é um prazer estar com os senhores aqui, né? Infelizmente, vou falar de um assunto triste, né? Mas é bom que se fale, é importante falar, é importante divulgar, que as pessoas fiquem bastante atentas com essa questão da violência contra as crianças, principalmente agora, durante esse isolamento aí imposto pela epidemia, pela pandemia do coronavírus. Ok, doutor, só que antes a gente entrar com as questões, tem a nossa enquete. Tem sim, que é @falando nisso Band, você participa com a gente e já responde. Você acha que o número de violência contra as crianças aumentou por causa da quarentena? 86% diz que sim e 14% diz que não. Você sabe como denunciar casos de violência contra crianças? 43% afirma que sim. A gente vai revisar isso, vai reforçar isso para você em casa. Você pode perguntar também de maneira bem discreta pelo Instagram também, tá bom? Você manda aqui na caixinha de pergunta, não coloca o nome e você vai ter sua resposta. Exatamente. Doutor Fausto, a minha primeira pergunta o senhor bem falou, nesse quadro imposto pelo coronavírus, né, de confinamento, de quarentena, a gente viu uma violência muito grande contra a mulher. A criança também vem sofrendo. Eu queria que o senhor desse esses números para que a gente possa entender essa situação. Assim, mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos uma outra pandemia, que é a violência intrafamiliar contra criança e adolescente. Isso já vinha bem antes do coronavírus. Só que o problema é que a grande parte das agressões cometidas contra criança e adolescente são cometidas dentro de casa, né, no ambiente familiar. Com o isolamento, o que aconteceu, né? O agressor e a criança ficam isolados do mesmo ambiente. E ainda sob o clima todo de tensão, do medo, da doença, da questão econômica, da questão do desemprego, da questão das necessidades. Então, tudo isso cria um estado de coisas que acirra mais ainda o quadro. Então, era previsível que essa violência se recrudescesse. Isso aconteceu em outros países do mundo e não está sendo diferente no Brasil. Houve sim, já é sentido pelos órgãos que atendem, né? O Luquinha fez a referência já de percentuais, né? A polícia sente isso, o Ministério Público, a promotoria sente isso, os órgãos de proteção sentem isso, o aumento das notificações. E veja que há uma dificuldade maior também de fazer a notificação, né? Porque como a vítima está sempre sobre
o olhar aí do algoz, né, do seu agressor, fica até mais difícil dessa situação de denúncia acontecer. E mesmo assim a gente nota esse aumento expressivo, né? Então, realmente, é preciso que a gente tenha criatividade, faça algo diferente do que a gente vinha fazendo. Ok, Luquinha. Interessante só essa pergunta que chegou pelo nosso Instagram. Doutora, a querida quer saber a diferença entre disciplina e a agressão. Entendi. É muito importante que a criança seja criada num ambiente bom, positivo, né, de valorização. A gente se prepara para tanto, né? Eu sou pai de 3 filhos também, todos grandes. E a gente se prepara para trabalhar, a gente vai fazer um ofício, a gente se prepara para ser pai, para ser mãe. Acontece, né? Acontece e a gente às vezes nem planeja, ou quando planeja o aspecto econômico e deixa de planejar a questão da qualidade de ser pai e de ser mãe. Não é fácil ser pai e ser mãe. Tem que investir nisso. Investir em leitura, em experiência, em trocar ideia. Então, disciplina é diferente de agressão. É importante a autoridade, mas a autoridade não se confunde com autoritarismo. A autoridade vem de servir, né, do serviço. Isso vale para o promotor, para o juiz, para o pai, né? Nós tivemos um grande exemplo aqui, que foi Jesus Cristo, que dizia, eu vim para servir, mudou o mundo, né? E outros grandes líderes, que foram grandes servidores. A autoridade do serviço ela é muito bem vista. Em casa, o pai, a mãe, tem que ser autoridade nesse sentido, de servir, de dar para o filho aquilo que ele precisa. Muitas vezes não é o que ele quer, mas é o que ele precisa. Agora, o outro lado, o autoritarismo, o grito, a violência, né, a agressão, isso não ajuda em nada. Isso só reproduz, só faz criar ali o medo, a opressão, e amanhã essa criança vai reproduzir essa violência. Quase todos os agressores foram vítimas de violência lá no seu passado. Ok. Bom, doutor, está chegando bastante pergunta aqui pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, e já a gente vem com as orientações, mais orientações, Luquinha. E pode mandar mesmo a sua pergunta que a gente faz aqui. Quero mandar um beijo especial hoje para minha tia Isa de Santos, que linda! Que faz aniversário hoje. Deus te abençoe muito, beijo, viu, tia? Te Isa. amo. Muita saúde para você. Bora ficar bem informado agora com as notícias da redação. Centenas de milhares de contas do auxílio emergencial foram bloqueadas pela Caixa Econômica Federal. Vamos saber o motivo de tudo isso com o nosso repórter Israel Goldenstein, que já está na redação do Falando Nisso. Israel, o que essas pessoas devem fazer agora, essas que tiveram as contas bloqueadas? Muito boa tarde. Tudo bem, Sol? Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e para quem acompanha o Falando Nisso. Só as pessoas que tiveram a conta bloqueada terão que comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal com identidade em mãos. O que chama atenção, né, Solange, é que a Caixa Econômica Federal demorou bastante, pelo menos 3 meses, para tentar resolver o problema. O repórter Alex Guzmão tem mais informações. Vamos conferir. A explicação é suspeita de fraude. O problema foi abordado pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Segundo ele, os bloqueios atingem cerca de 5% do total de contas aprovadas, que são usadas para receber o auxílio emergencial. Guimarães disse também que hackers já foram identificados e serão responsabilizados pelas fraudes. Ainda de acordo com a Caixa, eles aproveitaram o fato de o banco ter autorizado ter mais de uma conta por aparelho celular, porque nem todas as pessoas têm telefone. Quem teve a conta bloqueada deve comparecer a uma agência para comprovar a identidade. O banco garante que a liberação vai ser rápida. Assim a gente espera. E o 4º teste para a Covid-19 do presidente Jair Bolsonaro deu resultado positivo. O presidente está em isolamento desde o último dia 7 de julho, quando foi diagnosticado com coronavírus pela primeira vez. Israel, e o governo entregou ao Congresso o projeto com a primeira etapa da reforma tributária que cria o Imposto Único Federal sobre bens e serviços. Como é que deve ficar o nosso bolso? Solange, o governo federal promete que essas novas tramitações ou contribuições sejam mais simples, mas nem todo mundo na capital federal pensa dessa forma. A repórter Clarissa Oliveira tem as informações.
O governo promete que a nova contribuição vai ser mais simples, mais transparente e vai pesar menos no bolso. Mas alguns líderes receberam a proposta com desconfiança. Primeiro, porque a reforma sugerida pelo governo seria fatiada, ou seja, primeiro vem essa unificação de impostos federais e só mais para frente é que vai ser feita uma discussão sobre pontos como a taxação de dividendos e principalmente a desoneração da folha das empresas. Outro ponto é que o governo jogou para frente a discussão de um novo imposto sobre pagamentos eletrônicos, nos moldes da CPMF. O assunto ficou fora até mesmo do PowerPoint preparado pela equipe econômica. E dizem que a segunda etapa deve ir até agosto e a gente vai acompanhar, viu, Lucas? Perfeito. Conversar com você agora sobre as estradas, imagens da Tamoios, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, sim, Lucas. O motorista faz uma excelente viagem para o litoral norte do estado de São Paulo sem nenhum problema até o momento. A Polícia Rodoviária Estadual, Lucas, fala de obras no quilômetro 64 e uma atenção redobrada para o motorista a partir das 5 horas da tarde, porque a incidência de neblina deve ser bastante na rodovia para quem desce a serra em direção às praias do litoral norte. A rodovia Presidente Dutra, estrada mais movimentada do país, está com o trânsito fluindo bem em ambas as direções, sentido São Paulo ou sentido Rio de Janeiro, Lucas. Obrigado, Israel. Alerta e viu, gente? Olha, umidade do ar baixíssima, sem previsão de chuva nessa quarta-feira na maior parte do país e também aqui na nossa região, viu? O tempo segue firme, com altas temperaturas. A gente vê que em Campos do Jordão a máxima é de 22 graus, sem previsão de chuva por lá. Em Jacareí, máxima de 28, Taubaté também. E Lorena, máxima de 30 graus. Litoral também com uma tarde sem chuva, tempo estável, tarde quente, máxima de 32 graus em Caraguatatuba e Ilhabela. Em São José dos Campos, máxima de 28. Não muda muito até domingo, cai um pouco a temperatura com a máxima de 25 graus. Mas olha, sem previsão de chuva até então. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar aí a gravação de um clipe de funk. A gente já comenta com vocês e hoje também tem dicas da Vale Infusões. Olá, boa tarde. Eu sou a doutora Raquel, sou médica reumatologista aqui da Vale Infusões e no próximo bloco nós vamos falar se pacientes com positivo para Covid-19 em uso de biológicos devem continuar o uso dessas medicações. Até lá!